Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: que porrada que o PSG deu no Real Madrid de perder o caminho de casa. 4-0, PSG, finalista da Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar sobre isso, já deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para acompanhar jogos em tempo real, classificação em tempo real, estatística de jogos, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Estou gravando esse vídeo logo depois do atropelamento do PSG para cima do Real Madrid, semifinal da Copa do Mundo de Clubes. PSG 4, Real Madrid 0, e olha que poderia ter sido muito mais. O PSG fez 2-0 com menos de 10 minutos, com menos de 9 minutos, na verdade. Depois fez 3-0 aos 25 minutos. E aí o jogo, que na verdade, talvez ali nos primeiros 2 minutos tenha tido jogo, porque foi uma trocação meio intensa ali no começo do jogo, nos primeiros 2, 3 minutos, mas só com PSG obrigando o Courtois a fazer duas grandes defesas, uma delas um milagre. Depois o Real teve uma jogada ali com o Mbappé pela direita, e depois uma finalização do Tchouaméni que foi para escanteio, e só. E ali o jogo acabou. Então, assim, é incrível a gente ver como o PSG atual, PSG campeão da Champions, PSG melhor time disparado na temporada, fez dentro da Copa do Mundo de Clubes, de um jogo de semifinal, de um Real Madrid que queria muito. Venho batendo nessa tecla, o Real Madrid é dos europeus o time que mais se importa com o Mundial de Clubes, seja ele no formato que foi. Historicamente é um time que sempre se importou e dessa vez queria demais também, a ponto de pagar para ter o Arnold já na Copa do Mundo de Clubes, exigir que o Xabi Alonso viesse para comandar o time também na Copa do Mundo de Clubes, e o Real Madrid foi amassado pelo PSG 4-0. Queria deixar essa imagem aqui, que o pessoal do Flash Score preparou para gente. Isso aqui são ações, momentos de ações ofensivas no jogo, tá? As barras azuis são do PSG, as barras vermelhas são do Real Madrid. Quanto mais para cima as barras azuis e quanto mais para baixo as barras vermelhas, mais você viu o time chegar próximo ao gol, viu o time ter ações ofensivas perigosas. Olha o atropelo que foi do PSG no primeiro tempo, olha isso. Essas barrinhas azuis todas aqui mostram o volume de jogo do PSG no primeiro tempo. No segundo, claro que ele deu uma administrada, e aí claramente aqui o PSG, o Real Madrid, teve mais domínio, sem conseguir chegar, sem conseguir gerar muitas oportunidades, uma partida muito abaixo do Real Madrid, totalmente controlada pelo PSG, e o PSG fez 4-0 sem muita dificuldade. A verdade é essa. E aí a gente tem que falar que esse atropelo, esse amasso, ele passa pela qualidade do Real Madrid, do PSG hoje, e é um time muito bem entrosado, é um time que funciona muito bem, e é um time que vê todas as coisas que precisam ser feitas ser muito bem executadas, e hoje também tem um erro, hoje também tem uma decisão errada do Xabi Alonso. Acho que está muito claro para mim que o Xabi Alonso errou na escalação do time do Real Madrid, errou principalmente na ausência do Arnold, que sentiu antes do jogo, tirar o Valverde do meio campo, botar o Valverde na lateral, e errou principalmente em começar com 3 atacantes na frente. Ele começou com Vinícius aberto na direita, Mbappé aberto na esquerda, e começou com o Gonzalo Garcia por dentro. Então, assim, essa escalação do Xabi Alonso, tirar o Valverde do meio campo, e que aí, qual outra alternativa que ele teria? De fato, eu não consigo achar. Mas botar o Carvajal desde o início, acho que estava claro que o Carvajal não tinha condição de 90 minutos. Pelo que estava aqui, botar o Militão desde o início, acho que o Militão também não cabia 90 minutos. Mas
talvez entrar com 3 zagueiros ou botar o próprio Lucas Vazquez na lateral não era o ideal, mas acho que tirar o Valverde do meio-campo matou as possibilidades do time do Real ser sufocado, o time do Real conseguir subir essa marcação e entrar com 3 atacantes contra esse PSG, ainda mais com Vinícius Júnior jogando praticamente mais da metade do primeiro tempo aberto pela direita. Acho que ali o Xabi Alonso ele contribuiu para esse erro, para esse atropelamento do time do PSG. Então acho que o Xabi Alonso, e que tá ok, é um técnico chegando agora, é um técnico entendendo o ambiente ainda, acho que hoje ele contribuiu para o amasso do PSG. Se a gente observar, o jogo começa com o Real Madrid fazendo 2 cagadas e dando 2 gols para o time do PSG. O primeiro gol é um gol que o Asensio, aliás, que Copa do Mundo do Asensio, né? O Asensio que durante a temporada fez uma boa temporada, considerando o contexto. Militão se machuca de novo, Alaba não estava recuperado, o Asensio sai do Real Madrid B, sai do time de acesso do Real e entra no time principal e faz jogos muito bons. Então, assim, considerando todo esse contexto, um jogador jovem, um jogador com pouca bagagem, acho que a temporada do Asensio até o Mundial foi boa diante do contexto. No Mundial, ele foi uma tragédia. Ele comete um pênalti por agarrão contra o Al Hilal no primeiro jogo. Depois, é expulso num lance que ele dá um agarrão com o Rondon para fazer o gol. Não era para dar aquele agarrão. E é expulso justamente em vermelho direto. Aí fica fora do time, porque o Rüdiger volta. Quando ele aparece de novo hoje, por causa da expulsão do Huijsen contra o Dortmund, ele dá uma lambança daquela, uma jogada do Doué pelo lado direito, ele rola para dentro, a bola tá dominada pro Asensio, dominada não, a bola tá à disposição pro Asensio, dá um bico para frente, ele tenta dominar, dá uma canelada na bola, o Dembélé, que tá fazendo a pressão, hoje o Dembélé foi titular pela primeira vez, tá fazendo a pressão, rouba a bola, corta o Courtois, iria fazer o gol, é derrubado, e aí, antes de ser derrubado, ele dá assistência para o Fabian Ruiz vindo de frente, bater e fazer o gol. Muita gente quis me perguntar se o árbitro não era obrigado a dar o pênalti, já que existe a recomendação de que o pênalti não é para se dar vantagem. Essa recomendação, ela existe a menos que a vantagem seja um lance iminente de gol. Se o lance de pênalti, a sequência de um lance de pênalti e o Marciniak ia dar o pênalti, ele já fez todo o gesto de apito para dar o pênalti, mas existe essa recomendação. Se houver uma clara chance, uma situação iminente de gol, é para o árbitro deixar o lance rolar. Então o árbitro daria o pênalti, como a bola sobrou na assistência do Dembélé para o Fabian Ruiz de frente, ele deixou o lance rolar, o Fabian Ruiz bateu e fez 1-0. E isso daí logo a... quanto foi? Logo a 6 minutos. Logo depois, com o Real Madrid ainda tentando se organizar, porque a pressão do PSG continuou, tem uma bola recuada para o Rüdiger na meia direita ali. O Rüdiger tenta dar o passo para trás para o Courtois, erra de forma bizonha, a bola cai no pé do Dembélé, que vai só conduzindo a bola. Quando o Courtois se decide sair, ele dá um tapa no canto para fazer 2-0. 2-0 com 9 minutos. E aí eu fui lá buscar alguns dados e coloquei isso aqui, tá? Dembélé na Copa do Mundo de Clubes. 3 jogos. Até o intervalo do jogo eram 93 minutos. Saúde. Até o intervalo do jogo eram 93 minutos. Ele jogou, se eu não me engano, mais 14 minutos. Não é isso? 14 minutos. Então, ele no total tem 107 minutos na Copa do Mundo de Clubes. E ele tem 2 gols, 1 assistência e 4 passes decisivos. Mesmo jogando pouco, porque estava machucado no começo, o Dembélé gera o seu impacto para a Copa do Mundo de Clubes e
para mim, meio que encerrando uma certa discussão que a gente vai ter no meio de semana. Não vou nem ter aqui, mas vocês imaginam qual é que vocês adoram. Adoram, mas tudo bem. E aí, 2-0 com 9 minutos, e o PSG e o Real batido. O Real com Vinícius Júnior perdido no lado direito, com o Mbappé perdido no lado esquerdo, com o meio-campo, um Bellingham morto. Ficava o Valverde querendo correr igual um maluco e tomando 2 em 1 toda hora pelo lado esquerdo. Então, e a intensidade do PSG, todo momento subindo marcação, todo momento fazendo 2 em 1, roubando bola, acelerando, até que uma jogada que começa nos pés do Donnarumma, o Donnarumma liga para o Hakimi espeta a bola no Doué por dentro, o Doué rola a bola para o Hakimi no vazio, o Hakimi já deixando o Fran Garcia falando sozinho, atacando o corredor, e depois por dentro, o Fabian Ruiz avançando livre e tendo que o Valverde sair da lateral para vir cobrir o Fabian Ruiz, e aí o Hakimi dá o passe, o Valverde, se eu não me engano é o Valverde, ainda chega no corpo do Fabian Ruiz, ele ajeita para a perna esquerda, bate cruzado 3-0, 3-0, 24 minutos de jogo, e o Xabi Alonso com essa cara aqui, de ferrou. Deu cagada, deu chabu, porque era um cenário claro de um amasso, de uma goleada. E a partir do 3-0 é evidente que o PSG deu uma administrada, subia a pressão vez ou outra, e ainda no segundo tempo, mesmo assim, apesar do Real ter feito uma pressão aqui e ali, e aí o Xabi Alonso inverteu, né? Trouxe o Gonzalo Garcia para ser ponta pela direita, botou o Vinícius para a esquerda, trouxe o Mbappé para dentro de novo. E aí o Real ainda teve uma ou outra escapada, Vinícius deu uma escapada pela esquerda, uma outra jogada espetada para o Mbappé, mas ainda assim o PSG pareceu ter mais o controle para fazer 4-0 do que o Real para diminuir para 3-1. O Xabi Alonso, vendo que a coisa estava no mato, começou a fazer mudanças, aí trouxe o Militão no lugar do Asensio, trouxe o Modric para se despedir do Real Madrid, último jogo do Modric com a camisa do Real, no lugar de um Bellingham, que foi uma atuação bizarramente ruim do Bellingham, e tirou o Vinícius Júnior para botar o Brahim Dias. E aí começaram a rodar o elenco, o Luiz Henrique já tinha descansado Dembélé e Kvaratskhelia para a entrada de Gonçalo Ramos e Barcola, depois descansou Doué e Fabian Ruiz para as entradas de Mayolu e Zaïre-Emery, e ainda na última bola lá, aos 42 do segundo tempo, saiu finalmente o gol de Gonçalo Ramos na Copa do Mundo de Clubes, depois de um contra-ataque fantástico do PSG pelo lado esquerdo. A bola sobrou para o Mayolu na ponta esquerda, ele ainda cortou para dentro, a bola bateu ali em alguém do Real, sobrou para o Barcola, que espetou para o Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos ainda tinha um jogador do PSG, não sei se era o Kang Lee, para fazer o gol livre na direita, mas aí o Gonçalo Ramos, que tentou tanto nos 2 primeiros jogos fazer o gol dele, estava ansioso para fazer o gol dele, falou, não, essa é comigo mesmo. Pegou, usou o corpo para preparar, girou e soltou uma bomba para fazer o 4-0. Acho que o 4-0 é o placar digno da porrada que o PSG deu no Real Madrid. Você tem aqui muitas situações para analisar, que é um PSG pronto, um PSG ajustado, uma máquina ajustada contra um Real Madrid, ainda querendo se livrar dos problemas da última temporada do Ancelotti e ainda querendo mudar o chip para o que faz o Xabi Alonso. Então, é um PSG pronto e de elite, melhor time da temporada, e do lado um Real Madrid querendo se ajustar, querendo achar um meio de funcionar com o novo chip, com o chip do Xabi Alonso. Então, para mim, o PSG era favorito, como desde a minha primeira simulação, o PSG, para mim, era o campeão dessa competição, e o PSG agora vai enfrentar o Chelsea na final. Vou falar da final mais para frente, então aqui é mais para analisar esse jogo, mas é um jogo fenomenal, é um jogo espetacular do PSG,
que hoje é o melhor time da temporada, sem nenhuma dúvida, e tudo funcionando muito bem. E aí, se a gente pegar aqui as notas que a galera do Flash Score preparou, eu tô deixando aqui essa arte, ó. A nota que tá entrando aqui. Donnarumma, o Beraldo fez um bom jogo. O melhor em campo aqui pelo Flash Score foi o Fabian Ruiz, 9.7. Deixa eu voltar, cadê? E aqui no Real tudo vermelho, né? Lógico, não era para ser diferente. Aqui no Real, uma tragédia, né? Então aqui, ó, Donnarumma 7.1, Nuno Mendes 7.6, Beraldo 7.4, 7.6, lá na frente o Dembélé 8.5 e o Doué 6.9, o Kvaratskhelia 7.5, e aqui no Real ainda ficou nota baixa pro Courtois, né? Porque toda hora sendo alvejado, Tchouaméni mal, Rudiger e Asensio mal, então assim, todo mundo mal no Real Madrid. Então isso não tem muito como fugir, é claramente ali um PSG que foi senhor do jogo. Não deu margem para muita coisa. E o Real agora vai descansar, vai ver o que ainda vai fazer na janela. Pelo visto, deve contratar o Carreiras, né, o lateral do Benfica. E vamos ver o que vai funcionar depois de férias, depois de pré-temporada. Não sei como é que vai funcionar a pré-temporada, porque o Xabi Alonso vai ter trabalho, sem nenhuma dúvida, e ele já sabia que teria trabalho. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. No mais, baixa o app do Flash Score, primeiro comentário fixado do vídeo. Só vir aqui e fazer o download, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!